Receba a mensagem divina de quem partiu. Chico Xavier revela segredos celestiais para 7 dias. Maria sempre acreditou nos mistérios que cercam a vida e a morte. Crescida em São Benedito, ela tinha fé como um abrigo seguro, solidificando sua devoção a Deus e a São Benedito desde pequena. Mas quando seu único filho, João, adoeceu, todo aquele alicerce de crença começou a se desmoronar. Dias e noites eram devorados pelo desespero, as esperanças se esvaíam como água entre os dedos. A medicina não fornecia respostas, e a pressão de não saber o que fazer afligia seu coração de mãe. Foi então que, em um impulso súbito, Maria acendeu uma vela em nome de Chico Xavier. Naquela noite, ela se ajoelhou em oração. O sussurro da vela parecia ecoar em cada canto da casa, criando uma atmosfera carregada de espiritualidade. Quando uma brisa suave entrou pela janela, o calor do desespero deu lugar a uma calma inexplicável. Era como se a própria presença do médium estivesse ali, ouvindo suas súplicas. E em meio ao silêncio, a voz de João ressoou em sua mente: Mãe, tudo vai ficar bem. Nos dias seguintes, enquanto Maria mergulhava em merecidos jejuns e orações fervorosas, algo extraordinário começou a acontecer. Sonhos vívidos a transportavam para mundos onde a luz divina iluminava cada canto sombrio de sua alma. Cada manhã, ela anotava essas revelações em um caderno, compartilhando cada uma delas nas redes sociais, e a cidade de São Benedito se uniu em uma corrente de orações. Havia uma energia vibrante no ar, uma fé renovada que levava todos a acreditarem no impossível. As pessoas começaram a relatar curas milagrosas. Foi Chico! Exclamavam, as histórias se espalhando, criando um clima de reverência e esperança. As missas que antes eram meras formalidades se tornaram celebrações de cura e milagre, onde a fé pulsava em cada hino entoado. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, mas, logo perto do término da primeira semana, a realidade se impôs novamente. A saúde de João oscilava, sua força parecia se dissipar a cada instante. Uma nova mensagem veio à tona em sua mente: o amor vai além da vida e da morte. O que isso significava? Seria uma promessa de cura ou um adeus? Maria se sentia em um limbo, balançando entre a fé e o desespero, e a pergunta pairava no ar: conseguiria a esperança coletiva trazer um milagre, ou tudo não passava de um sonho efêmero? O coração de Maria pulsava forte, enquanto rezava com a comunidade e buscava a resposta que poderia mudar tudo. A trajetória de fé apenas começava, e o mistério ainda se revelava. O que mais a espera, sob a luz do sobrenatural? Os dias seguintes eram uma montanha-russa de emoções. Maria acordava com a esperança de que, no dia de hoje, algo diferente aconteceria. Cada visita ao hospital se tornava um ato de fé, um confronto diário com a fragilidade da vida. O olhar de João, esmorecido mas ainda cheio de amor, trazia a ela uma nova força. Era como se ele fosse o seu próprio anjo, transmitindo uma serenidade que ela mal compreendia. Uma tarde, enquanto Maria se sentava à beira da cama, segurando a mão de João, algo mágico ocorreu. Entre as luzes mortas da sala de hospital, ela sentiu uma presença, uma energia que envolvia o ambiente, como se a sala estivesse preenchida com uma luz dourada. Então, a brisa, mesmo dentro daquele espaço fechado, trouxe uma respiração do infinito. O cheiro de flores silvestres invadiu o ar, e Maria sabia que era uma mensagem divina. Olha, mãe! João falou, em um fio de voz. Chico está aqui. Maria engoliu em seco, seu coração disparava. Como poderia sentir a presença de Chico Xavier em meio a tamanha dor? João, mesmo em seu estado debilitado, parecia se conectar com algo muito além da realidade. Era uma revelação, a conexão com o espiritual se tornava mais profunda, mais tangível. Naquele instante, uma certeira convicção iluminou o espírito de Maria. O amor é eterno.
Ele não se apega ao corpo, mas transcende, flui como um rio de luz. E, enquanto essas palavras ecoavam em sua mente, percebeu que o amor entre eles sempre estava além da vida material. Isso lhe deu coragem, uma força renovada que a impulsionava a acreditar que, independentemente do que acontecesse, eles estariam sempre juntos na alma. A comunidade continuava a orar. Cada vela acesa, cada prece elevada ao céu, era um testemunho do poder coletivo daquela fé. Maria começou a sentir que a história de João não seria apenas uma tragédia, mas um testemunho de transformação. Os milagres de cura não eram apenas para a saúde de João, mas também para a cura das almas aflitas que a cercavam. Ela percebeu que podia ser um canal do amor divino, transmitindo alento e esperança aos outros. Com esta nova visão, ao voltar para casa, Maria decidiu organizar uma reunião na igreja. Vou contar a todos sobre os milagres que estamos vivendo, pensou. Precisamos compartilhar essas luzes trazidas pelo amor. A empolgação crescia em seu coração, enquanto ela escrevia um convite para cada vizinho, cada amigo. Ao final da noite, a cidade estaria reunida, envolta por uma atmosfera de fé que agora irradiava do interior de sua casa. Mas enquanto ela colocava os últimos toques no convite, algo em seu íntimo a fez hesitar. Havia uma voz sussurrante que dizia que algo estava prestes a mudar de forma drástica. Não era um medo, mas uma expectativa. Como se o universo estivesse ajustando a melodia de sua vida, preparando o palco para uma revelação maior. O que será que está por vir? Maria se perguntou, enquanto olhava para a vela que ainda ardia, iluminando o espaço com uma luz suave. O tempo parecia parar, e o ar encheu-se de uma energia que prometia respostas. Seria o momento de um encontro verdadeiramente transformador? O que mais estaria reservado para aqueles que ousaram acreditar no amor além do que os olhos podiam ver? No burburinho da sua mente, a pergunta pulsava: como seria a próxima fase dessa jornada espiritual? Na manhã seguinte, Maria acordou envolta por uma sensação inexplicável. Aquela luz dourada que havia sentido no hospital ainda dançava em sua memória, como uma melodia suave. Era um novo dia, e o chamado para a reunião na igreja ecoava em seu coração. Não se tratava apenas de compartilhar sobre João, mas de trazer um sopro de esperança a todos que estavam perdidos em suas próprias trevas. Enquanto se preparava, ela escolheu uma blusa azul clara, como o céu em um dia ensolarado. Olhou-se no espelho e viu mais do que uma mulher cansada. Viu uma guerreira, uma mãe determinada a lutar pela luz. Fechou os olhos e fez uma oração silenciosa, pedindo sabedoria para guiar aqueles que viriam. Na hora marcada, o salão da igreja começou a se encher. Amigos, vizinhos, até mesmo pessoas que ela não conhecia bem estavam lá, atraídos pela aura de esperança que Maria havia criado. Ao olhá-los, sentiu o amor deles abraçar, como um cobertor quente em uma noite fria. Essa conexão coletiva não era apenas sobre João, mas sobre a jornada que cada um estava trilhando. Quero agradecer a todos por estarem aqui, começou Maria, com a voz levemente trêmula, mas firme. Estamos aqui para compartilhar milagres. Não apenas os milagres de cura, mas os da transformação que estamos vivendo. Enquanto as palavras fluíam, Maria sentia que a energia no salão mudava. Alguns olhos estavam cheios de lágrimas, outros com expressões de esperança e expectativa. Era um momento sagrado, em que a vulnerabilidade de todos dançava entre amor e dor. Ela começou a descrever as experiências que havia vivido com João. Falou sobre aquela presença que sentiu, sobre como o amor de Chico Xavier parecia ter entrado em suas vidas. Cada palavra que saía de seus lábios era como uma gota de orvalho, trazendo frescor e renovação às almas presentes. O silêncio reverente se instalou, enquanto todos absorviam cada emoção. Nesse instante, um homem mais velho, conhecido como seu Antônio, levantou a mão. Maria, você não está sozinha nessa. Todos nós temos nossas lutas. Acredito que, como você, precisamos descobrir as mensagens que a vida nos deixa em nossos momentos mais difíceis. As palavras dele criaram uma onda de concordância. Muitas vozes se uniram em relatos de dor e superação. Histórias de perdas, mas também de reencontros espirituais, não só com aqueles que partiram, mas com a própria essência do que é viver. Logo o ambiente se encheu de vozes, de risos,
E não tardou até que as lágrimas se transformassem em sorrisos. Maria pulou de alegria ao perceber que aquele não era apenas um testemunho da dor, mas uma celebração da vida irradiante e da possibilidade de renovação. A energia no ar estava palpável. O amor realmente tinha poder, e juntos, eles eram uma só alma. À medida que a reunião se desenrolava, Maria sentiu uma nova onda de inspiração. Uma ideia surgiu em sua mente: convidar todos a escrever cartas para aqueles que partiram, expressando sentimentos que talvez nunca tivessem tido a chance de dizer. O momento pedia isso. Era uma oportunidade de liberar não apenas o que doía, mas de agradecer e celebrar. Vamos escrever cartas e compartilhá-las na próxima reunião, sugeriu ela, sua voz se elevando pelas paredes da igreja. Mas, enquanto os rostos iluminados começaram a acenar com entusiasmo, Maria sentiu um arrepio subir pela espinha. Aquela mesma sensação que a acompanhou na noite anterior, algo mais profundo a aguardava. E se a mensagem de Chico Xavier realmente pudesse transcender essa reunião? E se os segredos que ela ainda precisava descobrir estavam prestes a ser revelados de uma forma muito maior? O ar parecia ficar mais denso, carregando a promessa de um novo milagre. Todos os olhos estavam fixos nela, à espera de mais, mas Maria estava perdida em seus próprios pensamentos. O universo estava conspirando, e a pergunta ecoava alto dentro dela: que mensagens divinas a aguardavam na próxima fase dessa jornada? O que mais seria preciso para conectar os corações e almas nessa busca por luz? O que as próximas semanas trariam? A resposta estava além do que o olho pode ver, e em sua mente, um novo mistério se formava, vibrante como a energia que preenchia o espaço. O céu estava limpo e radiante no dia seguinte, refletindo a luz que parecia brilhar dentro do coração de Maria. A expectativa pulsava nas paredes de sua casa, como um tambor festivo anunciando algo grandioso. O tempo em que cada um escreveria suas cartas se aproximava, e enquanto se preparava, sentia que o mundo à sua volta estava prestes a mudar. Durante a manhã, ela percorreu os corredores da igreja, observando cada canto, cada banco que havia sido preenchido por rostos amigos. Havia em cada um deles uma história, uma dor guardada, um amor ainda vivo. Sorrindo para si mesma, ela sussurrou uma oração, pedindo que a luz divina guiasse suas palavras e acalmasse os corações. Quando o momento chegou, o salão estava decorado com flores que pareciam absorver toda a luz que a igreja emanava. Maria subiu ao palco, seu coração pulsando em sintonia com a expectativa da congregação. Amigos, como todos nós estamos aqui buscando a paz e as respostas que nos ajudam a seguir em frente, quero lembrá-los de que a comunicação com os que amamos nunca se encerra. As palavras dela vibravam no ar. Ela continuou: hoje será um dia de entrega. Cada um terá a oportunidade de escrever ao seu amado que partiu, expressando tudo que ficou guardado. Vamos liberar nosso amor. Vamos transformar nossa dor em celebração. Um murmúrio de aprovação que se seguiu pareceu quase um cântico coletivo. Olhos brilhantes se encontraram, e as mãos começaram a se mover, escrevendo, desenhando, canalizando a sua emoção. Maria caminhou entre as pessoas, tocando ombros, sussurrando palavras de amor e consolo, enquanto o cheiro do papel e da tinta juntava-se ao perfume das flores. Uma jovem, chamada Ana, levantou a voz, quebrando o silêncio. Maria, você acredita que eles realmente podem nos ouvir? A dúvida misturada à esperança reverberou no ar. Maria sorriu, a luz em seu olhar refletindo a própria luz que havia sentido. Acredito, Ana. Cada uma de nossas cartas é um fio que nos conecta a eles. O amor é uma força tão poderosa que, mesmo à distância, não se apaga. O que nos une é maior do que a morte. O ambiente parecia vibrar com aquela verdade. Enquanto as cartas eram escritas e a energia do lugar se intensificava, Maria sentiu sua própria conexão com o mundo espiritual se fortalecer. Em seu íntimo, ela sabia que Chico Xavier, aquele querido homem que havia tocado tantas vidas, estava assistindo, torcendo, e talvez até mesmo guiando aquele momento mágico. Ao final da tarde, um silêncio reverente tomou conta do salão, onde agora as cartas estavam cuidadosamente guardadas em uma cesta adornada com flores perfumadas. Maria olhou para cada rosto ali presente e viu uma nova esperança nas expressões deles. Cada carta era um passo em direção ao perdão, à cura, à libertação.
E enquanto os últimos raios de sol inundavam o salão, um novo arrepio percorreu a espinha de Maria. Algo estava prestes a acontecer. Uma sensação intensa permeou o ar, como se a própria atmosfera estivesse esperando por uma revelação. Então, na esquina da sala, uma suave brisa começou a soprar, levando consigo um leve sussurro, como se algo quisesse se manifestar. Os olhares se voltaram para a origem daquela sensação inexplicável, e Maria sentiu seu coração acelerar. Preparem-se, pois o mistério divino está prestes a se revelar, pensou, com um sorriso no rosto. Agora, a expectativa se tornava palpável. Todos aguardavam a vinda de uma mensagem, um sinal que poderia mudar suas vidas de uma vez por todas. O que aquela brisa significava? O que os aguardava nas próximas horas? As respostas estavam batendo à porta do desconhecido, prontas para serem reveladas. A brisa suave continuou a dançar entre as flores, criando um ambiente carregado de expectativa. O murmúrio das pessoas ecoava como uma oração coletiva, e a tensão no ar parecia pulsar como o batimento de um coração. Maria olhou ao redor, percebendo que não era apenas a sua ansiedade, mas a de todos os presentes, que agora unia seus espíritos de maneira extraordinária. É hora de escutarmos, sussurrou uma mulher idosa, cujos olhos estavam marejados. Sentia-se como se algo grande estivesse prestes a acontecer, e Maria sentiu que aquela voz era um reflexo do que todos pensavam. Então, como que em resposta a essa súplica silenciosa, um sopro mais forte da brisa trouxe consigo um aroma inesperado. O aroma era doce, como flores ao amanhecer, mas também carregava uma nota de nostalgia, como a lembrança de um amor perdido. Aquela fragrância envolveu a todos, causando calafrios de emoção. Corpos que antes estavam tensos começaram a relaxar. Vamos nos unir em oração, Maria sugeriu, e as vozes foram se unindo em um coro harmonioso, ecoando pelas paredes da igreja. Era um pedido de conexão, de sintonia. O poder da fé naquela sala parecia expandir, como se cada nota oracional tomasse a forma de um elo invisível ligando a todos eles ao além-ponto. Foi nesse momento que um silêncio profundo envolveu o ambiente. As flores pareciam brilhar mais intensamente, e os rostos se tornaram uma tela de emoções. Um brilho súbito cortou a luz do entardecer, e então, como se o tempo tivesse parado, uma figura começou a se materializar junto ao altar. Era uma luz suave, que iluminava o espaço com uma serenidade acolhedora. Maria não pôde evitar o calor que subiu a seu coração. Acreditou que era Chico Xavier, seu espírito irradiando amor e compaixão. Ele está aqui, ele está entre nós, pensou, enquanto lágrimas de alegria escorriam por seu rosto. As pessoas começaram a murmurar, algumas se levantando, outras se abraçando, enquanto aproveitavam os momentos de conexão. A luz, então, parecia formar letras no ar, palavras que flutuavam, dançando suavemente. Cada um no salão sentiu a profunda mensagem que parecia transparecer daquela manifestação. Amor nunca morre, sussurrou uma voz, que fez ecoar nos corações de todos. Ele permanece e se transforma. O som daquele eco contínuo reverberou nas paredes da igreja, preenchendo o espaço com uma sensação de paz indescritível. Maria, com o coração transbordando, fechou os olhos e deixou que as palavras lhe envolvessem. Ela sentia que toda a dor que cada um havia carregado ao longo do tempo estava sendo curada. O que poderia parecer um fim, na verdade, era um grande recomeço. E então, como se a atmosfera estivesse sintonizada com os sentimentos mais profundos de todo aquele grupo, a luz se transformou em uma espécie de mapa, um diagrama que mostrava caminhos e opções, como se Chico estivesse compartilhando segredos celestiais esperando por aqueles que sofriam. Maria abriu os olhos mais uma vez, percebendo que a expectativa agora havia se tornado uma potente sensação de esperança e renovação. O que aconteceria em seguida? O que aqueles caminhos significavam? As pessoas começaram a se olhar, algumas com lágrimas, outras com sorrisos radiantes. Uma jovem, com os olhos brilhando, perguntou: "O que fazemos agora? Como podemos seguir esses novos caminhos?" A pergunta pairou no ar, cheia de expectativa e possibilidades. E nesse momento, Maria sentiu que a jornada estava apenas começando. Precisamos nos unir e descobrir juntos. Vamos receber as mensagens divinas que nos foram dadas. Cada um de nós tem um papel nesta história. Assim,
o salão se encheu de murmúrios de concordância, e um novo ciclo de descobertas estava prestes a começar. O mistério do que Chico Xavier pretendia revelar se tornava um novo chamado, uma missão coletiva. Maria, olhando para o horizonte resplandecente através das janelas da igreja, sabia que aquela era uma mudança de vida, um passo rumo ao divino. Preparem-se, amigos, pois o caminho que se abrirá diante de nós pode nos levar a uma maravilhosa transformação. Enquanto a luz se dissipava lentamente, perguntando-se o que mais poderia ser revelado, cada coração ali presente pulsava com a certeza de que as respostas e as bênçãos estavam à espreita. O murmúrio que antes ocupava a igreja agora se transformou em um sussurro reverente. Uma energia palpável preenchia o espaço, como um suave manto que envolvia a todos. Maria sentiu que, de algum modo, aqueles caminhos que haviam surgido na luz eram não apenas opções, mas convites para uma profunda transformação pessoal e coletiva. Eu sinto que precisamos abrir nossos corações, disse um homem com voz ponderada, que estava sentado mais ao fundo. Esse é o momento de deixar ir o que nos pesa e abraçar o que está por vir. Suas palavras ecoaram claramente como uma chamada à ação. Maria olhou ao redor e viu rostos que refletiam a mesma determinação. A jovem que havia perguntado antes começou a fechar os olhos, como que se preparando para uma revelação interna. Vamos! Que cada um de nós possa deixar suas inseguranças aqui, neste sagrado espaço. A voz dela agora tinha uma nova intensidade, que rapidamente se espalhou, unindo o grupo em uma única vibração de esperança. A luz suave que antes dançava se intensificou novamente, e as palavras formadas no ar começaram a se transformar, revelando frases curtas, mais potentes: confiança, coragem, amor e companheirismo. Cada expressão parecia pulsar de forma vibrante, alimentando a atmosfera de expectativa. As pessoas começaram a sussurrar essas palavras entre si, fazendo pequenos círculos de conversa onde trocavam experiências, medos e sonhos. Deus é amor, começou a dizer uma mulher mais velha, sua voz trêmula ressoando com um profundo conhecimento. Amor que transcende tudo, e quando estamos juntos em fé, somos capazes de realizar grandes coisas. O murmúrio se tornou mais forte, e outras vozes se juntaram a ela, repetindo a afirmação, como um mantra que ecoava pelas paredes da igreja. Enquanto cada um compartilhava seus sentimentos, Maria percebeu que a luz começava a se mover, sugerindo um caminho que poucos tinham notado antes. Há uma estrada diante de nós, disse ela, seguindo a direção da luz que agora parecia se direcionar para o altar. Com coragem renovada, ela tomou a frente e convidou todos: vamos juntos descobrir aonde essa luz nos levará. Cada um de nós foi tocado de maneira especial, e nossas histórias se entrelaçam aqui. Vários começaram a se levantar, um por um, movendo-se em direção ao altar. Havia um calor humano, uma sensação de pertencimento, como se aqueles momentos compartilhados fossem um raio de sol em um dia nublado. O altar agora parecia pulsar com a luz divina, atraindo todos com seu magnetismo. Maria sentiu uma força inexplicável puxá-la também, como se as mãos de Chico a guiassem, encorajando-a a seguir. Meu Deus, o que realmente significa tudo isso? Pensou Maria enquanto caminhava, uma pergunta que lhe ardia na mente. Sentia-se pequena diante de tão grandiosas revelações, mas ao mesmo tempo poderosa por fazer parte daquela coletividade repleta de amor. Quando chegaram perto do altar, um novo brilho emana de sua superfície, revelando símbolos e anotações que só agora se tornavam visíveis. Cada pessoa começou a sentir um chamado pessoal, como se aqueles símbolos dissessem algo a cada um de seus corações. Maria mudou seu olhar entre os amigos e a luz, percebendo que a jornada não era apenas sobre o que conseguiram vislumbrar, mas sobre o que cada um estava disposto a entregar. E neste momento único, ouviram mais uma vez aquela voz suave no ar, ressoando como música gospel: o que está perdido pode ser encontrado, o que está quebrado será restaurado. A frase pairou no ar, profunda e convidativa, como a canção de um anjo. Obviamente, aqueles eram apenas os primeiros passos dessa jornada de autodescoberta e entrega. Maria sabia que o que viria a seguir poderia mudar tudo. Uma nova transformação estava prestes a ocorrer, e aqueles símbolos poderiam ser a chave para um entendimento ainda maior. Mas o que poderia acontecer depois disso? O que cada um deles descobriria ao explorar os segredos da luz? As perguntas dançavam nos corações, alimentando a expectativa coletiva.
seriam respostas individuais ou uma revelação maior que os uniria ainda mais em seu propósito divino? A atmosfera na igreja estava carregada de reverência e expectativa, como se o próprio tempo tivesse parado para ouvir o que estava prestes a ser revelado. Maria, com o coração pulsando de ansiedades e esperanças, deu um passo à frente, atraída pelo brilho dos símbolos que agora se desenhavam com clareza sobre o altar. Todos nós temos algo a oferecer, algo a descobrir, pensou. Os rostos em torno dela pareciam transparecer uma mistura de expectativa e temor. Era como se cada um ali soubesse que estava prestes a viver algo extraordinário. A luz pulsante tornava o ambiente mais quente, e Maria sentiu uma onda de coragem atravessar seu ser. A mulher mais velha, que antes havia falado sobre o amor de Deus, percebeu a hesitação nos olhos dos presentes. Não tenha medo, exclamou, com uma firmeza que fazia todos pararem para ouvi-la. O que quer que isso signifique para você, é algo sagrado. É uma oportunidade para renascer em fé. As palavras dela reverberaram em cada coração, fazendo com que as mãos se levantassem e os olhares se fixassem no altar. Maria seguiu o impulso e, quase instantaneamente, outros a acompanharam. Foi como se um imã celestial os unisse naquele momento. Enquanto as vozes dos fiéis ganhavam força, mais frases começaram a aparecer na luz dançante: esperança, restauração, propósito. Cada palavra parecia tocar uma parte íntima de suas almas, como se ecoasse segredos que estavam adormecidos dentro deles. Deus, o que está acontecendo aqui? Maria sussurrou para si mesma. Era difícil não sentir a energia vibrante que preenchia o espaço. Ela respirou profundamente e permitiu que a luz a envolvesse, enquanto o murmúrio de testemunhos se tornava um coral de fé. Todos estavam juntos nessa trilha luminosa, em busca do que tinha sido prometido. Uma jovem, que antes parecia nervosa, começou a compartilhar sua história. Eu venho me sentindo tão perdida, minha fé parecia desvanecer. Mas agora, aqui, sinto uma força incrível me puxando. Como se tivesse encontrado um caminho que pensava ter perdido para sempre. Seus olhos brilhavam de emoção. Maria percebeu que cada testemunho era como uma peça do quebra-cabeça, revelando um quadro maior que conectava seus destinos. E se estivermos todos aqui por uma razão? O que nos aguarda nessa jornada coletiva? Pensou ela. A mulher mais velha olhou diretamente para Maria e deu um passo à frente, como se estivesse intuitivamente sintonizada com o que estava passando pela mente da jovem. Este é apenas o começo. Quanto mais nos entregamos, mais respostas e transformações podemos alcançar, disse ela com convicção. Estes símbolos, eles não são apenas letras, são mensagens diretas do céu. Eles nos falam do que precisamos entender a respeito de nossos caminhos e nossas lutas. Maria sentiu seu coração acelerar. Então, as palavras restauração e propósito ganharam vida, como se quisessem ser vividas e compreendidas. Ela finalmente entendeu que o altar não era apenas uma estrutura de pedra, mas um ponto de contato entre o divino e o humano. E neste instante, a luz pareceu pulsar ainda mais intensamente, fazendo com que todos prendessem a respiração. Eles sabiam que algo estava por acontecer. Algo que mudaria não apenas cada um deles, mas todos em sua comunidade. Ao aceitarmos essa luz, o que de novo poderá surgir em nossas vidas, ressoou no coração de Maria. O silêncio que se seguiu era carregado de promessas e mistérios, como se a própria presença divina estivesse prestes a se manifestar. Agora, restava a pergunta: estariam prontos para receber essa mensagem divina que mudaria tudo? O que mais a luz revelaria a eles em sua jornada de descoberta? O momento em que a luz pulsou mais forte trouxe um silêncio profundo, seguido por um sussurro coletivo. Ali, no coração da igreja, nuvens de alívio e expectativa preenchiam o ar. Todos pareciam esperar por algo, algo que seria dito ou sentido, algo que já havia sido prometido, mas nunca antes acessado. Maria fechou os olhos, permitindo que a luz a envolvesse. Neste instante, uma corrente de sentimentos atravessou como ondas suaves na praia. Era como se sua alma estivesse dançando em comunhão com outros corações ali, todos unidos em um único desejo, compreensão e transformação. Nesse ínterim, a mulher mais velha ergueu as mãos e a luz se concentrou em seu olhar. Estamos prestes a abrir um canal de comunicação que transcende o físico, disse ela, sua voz firme e nutritiva.
Este é um momento de revelação, onde o que está escondido pode ser iluminado. Devemos estar abertos para ouvir. E quando ela falou, um novo conjunto de palavras começou a brilhar, desafiando a compreensão de Maria. Conexão, transcendência, visões. Cada uma delas irradiava uma energia própria, como se as letras quisessem falar, gritar até serem ouvidas. Maria segurou o peito enquanto um pensamento implorava por atenção. E se aqueles presentes fossem tocados por seres queridos que partiram? Se as mensagens que eram deleitas na luz não fossem apenas para eles, mas também para aqueles que amavam? A pergunta começou a assoprar seus medos, como se fosse uma brisa suave. Chico Xavier costumava dizer que a morte é apenas uma passagem, não um fim, pensou. E, repentinamente, a ideia tomou forma em sua mente, como um fogo aceso. Um sussurro fundador das esperanças não realizadas e das despedidas que carregavam uma carga de tristeza. Quem sabe eles não poderiam receber consolo ou até mesmo direções dos que partiram? O que mais precisamos liberar de nossos corações, irmãos? O que nos impede de ver o que é belo e puro? A mulher mais velha fez a pergunta, e o silêncio engrossou novamente, preparando o solo fértil para novas colheitas de fé. Um homem, que anteriormente permanecia calado, sentiu a força daquela indagação. Com lágrimas nos olhos, ele começou: minha mãe sempre dizia que o amor nunca morre. Mas e quando a dúvida se instala no coração? Como posso acreditar que ela está bem? Sua voz tremia, mas sua vulnerabilidade fez com que todos se unissem ainda mais em comunhão, todos conhecendo alguma dor, alguma falta. Divisões começaram a surgir, e muitos entre eles começaram a compartilhar, um após o outro, os seus medos, angústias e lembranças. Nomes de pessoas amadas reverberaram pelo ar, seguindo palavras de saudade, mas também de esperança. Maria sentiu que cada compartilhamento era um passo em direção à cura, uma ponte entre o que é e o que pode ser. Isso não era apenas um eco de vidas passadas, mas também um convite para o novo. Como se a luz estivesse dizendo: ouçam. É hora de trazer a beleza do amor que transcendia as separações. Quando as vozes começaram a se entrelaçar, a luz foi se intensificando, e o espaço pulou. Era palpável. Uma presença envolvente estava ali, como um abraço sutil, oferecendo consolo a cada um dos membros da congregação. Maria não pôde deixar de sentir que algo mais profundo estava sendo revelado. Uma expectativa crescente tomou conta do ambiente. O que mais podemos descobrir nesta profundidade de amor e luz? Pensou. E, assim, o verdadeiro mistério estava apenas começando a se manifestar. O que mais poderia se desenrolar nessa jornada espiritual entre o céu e a terra? Com a noite ainda jovem, e os sussurros reverberando, todos estavam prontos para abrir suas almas às mensagens que aguardavam. Maria só podia se perguntar: seríamos capazes de receber estas verdades que podem mudar tudo para nós? O ar estava carregado de expectativa, e a luz resplandecente agora parecia dançar como se tivesse vida própria, moldando cada canto da igreja com sua presença. As vozes, agora entrelaçadas, construíam uma sinfonia de dor e esperança que ecoava em cada coração. Maria observava, maravilhada, enquanto cada um se abria, compartilhando medos que muitas vezes permaneceram acorrentados pelo silêncio da solidão. A conexão era palpável, como uma linha invisível tecida entre todas as almas ali presentes. Mais uma vez, a mulher de cabelos brancos ergueu os braços, como se quisesse envolver a todos com a força daquela luz. O que está por vir será um presente, declarou, com um semblante que refletia uma fé inabalável. Preparem-se para receber o que foi prometido. O amor não conhece barreiras, e nesta noite, as almas que partiram se fazem ouvir. Maria sentiu um frio na barriga, uma mistura de temor e excitação. Uma onda de murmúrios começou a se espalhar. Alguns olhos estavam fechados, outros voltados para o altar, mas todos pareciam buscar respostas que só aquela luz poderia trazer. Poderiam seus entes queridos, de alguma forma, participar daquela reunião? Era essa a promessa que todos esperavam: um novo homem, desta vez um jovem que lutava contra vozes internas, levantou-se devagar. Eu sinto que minha irmã está aqui, disse, a voz quase um sussurro. Sempre acreditei que ela me protegia, mas perdeu a luta contra a tristeza.
O que posso fazer para sentir seu amor novamente? O sentimento de anseio e dor reverberou, e Maria percebeu que não era só ele, mas muitos queriam saber como reestabelecer aquelas conexões. A mulher mais velha deu um passo à frente, sua presença forte, mas terna, inundando o ambiente com uma calma indescritível. O amor é a ponte entre este mundo e o outro. Para sentir, é preciso primeiro abrir o coração. Soltem os lamentos, pois eles também são sagrados. Ao se libertarem, as mensagens fluirão através de vocês. Maria sentiu seu coração acelerar. A ideia de dar voz às suas próprias dores parecia desafiadora, mas ela sabia que aquela era uma oportunidade rara. O que a minha avó diria agora? O que eu gostaria que ela soubesse? Pensou, com lágrimas nos olhos. E se eu pudesse realmente ouvi-la? Os murmúrios começaram a crescer, criando um coro improvisado. Cada um foi desnudando a alma, liberando memórias que deixavam uma marca indelével. A luz, que pulsava intensamente, parecia responder a essa entrega. A atmosfera mudou, tornando-se eletricamente carregada, como se o próprio céu escutasse e estivesse ansioso para agir. É agora! Exclamou a mulher, como se captasse o pensamento coletivo. Sintam a conexão. Seus amores estão mais próximos do que imaginam. A presença estava tão forte que Maria, e todos ali, começaram a sentir a temperatura do ambiente mudar. O que antes era uma sala fria e cheia de incertezas agora poderia ser um sagrado ponto de partida para as mensagens que ansiavam por sair da escuridão. De repente, uma visão atravessou a mente de Maria, uma imagem de sua avó sorrindo, uma luz suave ao redor de suas mãos. Mary segurou a respiração enquanto a cena clareava. Poderia estar se enganando? Ou seria a resposta que tanto buscará? Seu coração pulsou mais forte, e uma certeza começou a tomar forma. Ela ainda está aqui de alguma maneira. Naquele instante, as mensagens estavam prestes a se revelar, e a sala, cheia de vozes e intensidade, fez uma pausa. Uma expectativa silenciosa dominou cada canto. O que iria acontecer a seguir? O universo estava pronto para mostrar os segredos que aguardavam para serem descobertos. Com os olhos fixos na luz, Maria se permitiu sonhar. Qual seria a mensagem que viria agora? Era um momento mágico, e todos ali estavam prontos para receber aquilo que poderia transformar suas vidas para sempre. Que verdades dariam significado a todo o sofrimento? O que o amor, aquele amor eterno, tinha a dizer? A luz agora pulsava com uma intensidade quase palpável, e a atmosfera da igreja estava carregada de expectativa. Cada um dos presentes parecia sentir que algo extraordinário estava para acontecer. Maria, com o coração acelerado, respirou fundo, permitindo que a serenidade da luz a envolvesse. Foi quando, de repente, uma nova onda de energia percorreu a sala. As palavras começaram a se plajar novamente no ar, luminosas e cheias de graça. Perdão, liberdade, amor incondicional. Cada uma dessas expressões pregava as almas ali presentes, trazendo um novo entendimento sobre as feridas que carregavam. Maria observou enquanto as pessoas ao seu redor começavam a se conectar com suas emoções mais profundas. As lágrimas rolavam, mas eram acompanhadas de sorrisos. O amor estava verdadeiramente no ar, e uma sensação de união divina se formava lentamente. O que começara como uma busca individual pela cura se tornará uma jornada coletiva, em que cada um encontrava não apenas a própria luz, mas a luz do irmão e da irmã. Um jovem que estava sentado mais ao fundo se levantou e, com a voz embargada, começou a compartilhar. Eu perdi a minha mãe há alguns anos, sempre senti que um pedaço de mim estava faltando. Mas aqui, nesta sala, sinto como se ela estivesse comigo, como se escutasse cada palavra. Ele olhou para Maria, e a emoção era real. Acredito que as cartas que escrevemos são um caminho para renascer tudo o que ficou engasgado dentro de nós. Essas palavras ecoaram no coração de cada um ali, como uma claridade que rompe a neblina. O grupo se conectou numa vibração única, todos falando ao mesmo tempo, intercalando os sentimentos de saudade com promessas de um novo reencontro. O ambiente parecia um templo sagrado, cada voz era um fragmento do infinito. Então, naquele momento de profunda empatia, Maria sentiu que as mensagens que Chico havia prometido estavam se revelando de forma clara e poderosa. Estão todos aqui, nos rodeando com amor. O amor nunca morre.
Ela exclamou, e a multidão a acompanhou com murmúrios de concordância. Os olhos de todos estavam fixos em Maria. Ela tomou coragem, com sinceridade, falou, vamos escutar o que os nossos amados têm a nos dizer. Eles desejam que curamos nossas feridas e abramos nossos corações. As palavras estavam impregnadas de intensidade, e a igreja foi invadida por um calor sobrenatural e reconfortante. Uma jovem, tocada por suas próprias vulnerabilidades, levantou-se e começou a cantar uma canção suave. Outros se juntaram a ela, formando um coro de esperança e amor. A energia era tão forte que parecia mover as paredes, e os símbolos de luz continuavam a se alterar, como se dançassem ao ritmo das vozes. Maria percebeu que cresceram não apenas como indivíduos, mas como uma família espiritual. A história de cada um tinha se tornado uma parte da história coletiva. O que antes era dor, agora se tornava força e redenção. Neste momento, a conexão transcendia a dor da perda e abria a porta para novas possibilidades. Ela fez uma oração silenciosa e depois falou com a voz firme, amigos, vamos nos unir em um propósito. Que possamos deixar de lado as angústias do passado e abraçar o futuro inédito que nos aguarda. Vamos honrar nossos entes queridos através de ações que irradiem amor. Com alegria no coração, cada um tomou a mão do outro, formando uma corrente de luz e amor. Eles choravam, sim, mas de uma forma que refletia libertação, não apenas tristeza. O som coletivo das vozes e dos corações batendo junto ecoava como uma proclamação de vida eterna e renovada. Enquanto as horas passavam e a noite se aprofundava, Maria sentia que a transformação estava apenas começando. A promessa de Chico Xavier ressonava, a vida é uma jornada, e cada passo traz lições e luz. Os segredos que pareciam distantes agora estavam ali, à vista, esperando por cada um deles. A reunião se transformou em uma celebração de vida onde cada lágrima de saudade se misturava com sorrisos de esperança. E assim, naquela noite mágica, Maria percebeu que a fé verdadeira não estava apenas em acreditar, mas em agir com amor e compaixão, juntos, como um só corpo. Quando a reunião finalmente se despediu, a sensação de esperança e renovação ficou impregnada na atmosfera. Cada um ali sabia que o amor que compartilhavam transcenderia todas as barreiras. Eles se tornaram embaixadores de uma nova mensagem: o amor é eterno, e a vida continua de formas que muitas vezes não conseguimos entender. Ao saírem da igreja, os rostos refletem a luz que carregavam dentro. Cada um farol nas suas vidas. A caminhada de Maria, a jornada de todos, havia se transformado em testemunho. O que parecia um desespero agora renascia como um mar de possibilidades. O amor sempre encontrará um caminho. Neste momento, o chamado à ação ecoou em seu coração. Você deve fazer parte desse milagre. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem de esperança. Comente suas reações e testemunhos sobre o final do capítulo. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio e permitir que essa luz chegue a mais corações.